Então, estou aqui agora mais uma vez nessa série, nesse propósito aí de fazer comentário de algumas obras, de alguns livros, de material que de alguma maneira tem servido aí para minha formação. Na verdade, assim, a minha ideia é muito mais fazer uma espécie de um comentário a respeito dessas obras, né? E a partir das impressões que eu tenho da leitura que eu faço desse material, né? E no vídeo passado eu apresentei um livro chamado A Inibição Intelectual na Psicanálise, que é um livro de Ana Lídia Santiago. Antes do livro de Ana Lídia Santiago, eu apresentei um outro que é sobre o mal-estar na educação, que foi organizado pelo professor Marcelo Ricardo Pereira. E hoje eu gostaria de indicar um outro livro que está fazendo aí série com essa temática da psicanálise na sua interface com a educação. E eu quero indicar aqui de maneira mais específica este livro, que é uma obra coletiva que se chama Psicanálise Implicada. É um livro que foi organizado por duas psicanalistas e professoras, a professora Cíntia Pereira de Medeiros e a professora Sandra Francesca Conte de Almeida. São as organizadoras deste livro, né? Como eu disse, Psicanálise Implicada, Educar e Tratar o Sujeito. Então é um livro que foi organizado por essas duas professoras, que faziam parte aí do GT, do Grupo de Trabalho da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Psicologia, o GT da ANPEP, um GT intitulado Psicanálise e Educação, um GT do qual com muita felicidade eu faço parte dele, e foi publicado aí a partir de uma coletânea de trabalhos apresentados e artigos escritos por profissionais que fazem parte desse grupo de trabalho. E todos os profissionais, a gente sabe, né, que trabalham no campo da educação ou do tratamento, sobretudo da saúde mental, esses profissionais já se encontraram em algum momento da sua história, seja ela pessoal, seja ela uma história profissional, com uma espécie de um impossível que faz barreira à sua ação, à sua atividade. A categoria de impossível aqui, ela é tomada a partir da noção aristotélica, né, de impotência e impossibilidade, com a utilização que Lacan faz desses dois conceitos a partir do seu trabalho de releitura da obra de Freud. Freud diz que há três profissões que são impossíveis, que é governar, educar e psicanalizar. Então, a partir dessas categorias lógicas de impossibilidade e impotência, o Lacan faz a leitura desses impossíveis freudianos para pensar como a junção ou a aproximação, a articulação, a interface entre o educar e o psicanalizar são impossíveis, que aparecem na clínica, mas que também aparecem na escola, aparecem nas instituições de cuidado, de atenção à criança, ao adolescente, à pessoa, enfim. Mas esse livro, como eu disse, né, esse aqui, que é Psicanálise Implicada, Educar e Tratar o Sujeito, ele é fruto de estudos e reflexões e pesquisas desse GT que eu já disse, né, Psicanálise, Infância e Educação, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, a ANPEP. E ele quer discutir sob a ótica da psicanálise, tomando como algumas balizas teóricas e da praxis clínica acerca daquilo que a gente chama do impossível na educação. Em outro momento também eu quero discutir um pouco melhor essas duas categorias de impossibilidade e impotência a partir da leitura que Lacan faz de Freud e da apropriação que ele faz dessas categorias filosóficas, para a gente poder pensar a partir do que a gente está chamando do impossível na educação. O impossível no educar, o impossível no psicanalizar e também o impossível no governar. Então este livro, organizado por essas duas autoras, duas psicanalistas, conta com a participação de diversos autores, diversos psicanalistas, diversos pesquisadores, e ele é dividido, tem uma parte que se chama
A psicanálise atravessa a educação, implicação subjetiva e responsabilização, nos quais ele vai discutindo exatamente qual que é a função da psicanálise na educação. A psicanálise quer implicar a educação de alguma maneira, vai discutir as questões ligadas à violência na escola, a violência que acontece também no âmbito educacional de modo geral, vai discutir diversas situações a partir dessa nova ordem simbólica que se instaurou aí, né, pelo menos no Ocidente, já há um tempo. E a segunda parte desse livro discute psicanálise, infância e adolescência, enlaces educativos e clínicos, que vai discutir questões ligadas à terapêutica das crianças psicóticas e autistas, como trabalhar com a educação terapêutica e a inclusão escolar dessas crianças que trazem no real do corpo uma marca, por exemplo, como a questão do autismo, também como o brincar, ele pode, ao ser tomado como enunciação a partir da psicanálise, ele pode ser utilizado como uma ferramenta de tratamento da angústia, e vai discutindo diversas situações, como por exemplo a problemática da adolescência contemporânea e diversos outros pontos. Então fica aqui a minha dica deste livro, que se chama Psicanálise Implicada, Educar e Tratar o Sujeito. É organizado por essas duas professoras, Cíntia Pereira de Medeiros e Sandra Francesca de Almeida, publicado pela Juruá Editora, que é uma editora de Curitiba. Então fica essa minha dica. Quero que você me acompanhe, vou pedir a primeira vez fazer isso. Eu criei um canal no YouTube para poder fazer esse negócio, estou gostando dessa história. Então curta, comente, mande dicas, mande sugestões, converse comigo, compartilhe, enfim, né, estamos aí, né, nessa ideia aí de alguma maneira fazer valer a presença da psicanálise no mundo. Um grande abraço e até breve.